capítulo de número 3, versículo 1 em diante. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu e não o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer todas as obras do diabo. Presta atenção no versículo 8, na parte B. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer toda a obra do diabo. Podemos assentar, poder aplaudir. Louvado seja. Hoje, segundo dia dessa campanha, quebra de maldição. Maldição, uma palavra muito forte, quando nós falamos maldição. Palavra que causar até um espanto no momento. Mas, quando nós falamos maldição, nós temos que saber qual o significado dessa palavra. Maldição. Eu estive pesquisando e encontrei que ela tem 3 tipos de características. A primeira é quando uma pessoa que profere palavras de maldição ao seu próximo e deseja que aconteça como praga, como desgraça e fatalidade. Como já foi mencionado aqui, é quando uma pessoa profere uma palavra. Foi falado acerca de Noé, homem que conhecia o Deus verdadeiro, conhecia a palavra do Senhor, mas no momento ele foi tomado na sua embriaguez, ele amaldiçoou seu filho. E a carta do apóstolo Tiago diz que a nossa palavra, ela tem poder para amaldiçoar, como tem também para abençoar. Por isso que, conforme já foi ensinado aqui, quando nós proferimos palavras de maldição, isso acontece. Mas quando nós proferimos palavras de bênção, a nossa palavra tem um peso que vem do céu. Se a pessoa disser, meu filho sempre foi um bandido, conforme já foi dito, vai crescer, vai ser, minha família sempre teve bandido, então você sempre vai herdar esses tipos de maldição, porque você está proferindo esse tipo de palavra. Mas se você começar a trocar as maldições pelas bênçãos, você vai agora profetizar palavras boas para a tua casa e para a tua família. E aqui o apóstolo João, no versículo 8, quando diz que o diabo pecou desde o princípio. Quando nós lemos o livro de Gênesis, o livro do princípio da criação, nós vamos ver quando Adão, em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva
é tentado pela serpente, o famoso diabo no dia de hoje, que diz para ele comer daquela árvore que ali ele ia conhecer o fruto entre o bem e o mal. Então ele viu que aquela árvore era desejosa, ele colocou no seu coração de comer para se igualar a Deus. Então a serpente que induziu a Eva a pecar, ela teve que passar por alguns tipos de maldição que veio da parte do Senhor. O Senhor falou, a serpente vai ficar se arrastejando no chão, ela vai se alimentar do pó dessa terra e vai ferir o calcanhar dos filhos dos homens. Ou seja, Deus estava condenando a serpente porque tinha induzido Adão e Eva a pecar. Mas Deus também falou algo, mas será da semente da mulher, a qual esse terá poder para esmagar a cabeça da serpente. E passados anos, nós vamos ver na carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 1, 21 e 22, quando o apóstolo fala, porque através de um homem só entrou a morte no mundo. E através de somente um homem, todos serão vivificados. Através de Adão, todos morrem por causa das maldições quando Adão pecou no jardim do Éden. Mas através de Jesus Cristo de Nazaré, entrará a ressurreição dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos que desde o princípio, o adversário da nossa alma vem pecando e tramando contra o povo a qual Deus escolheu desde o ventre. Então, para destruir toda essa maldição, era necessário nascer um homem na terra, a qual sobre ele não tivesse nenhum pecado, a qual ele tivesse disposto a sofrer todos os grilhões, todo o julgo para salvar uma humanidade inteira. E creio que nesse dia houve uma reunião no céu. Eu vou lhe explicar o que aconteceu. Porque em Apocalipse, capítulo de número 12, nós vamos ver que o acusador das nossas almas vai sempre na direção do Senhor, nos acusar dos nossos pecados dia e noite. Então Deus, porque é justo e tem a sua lei, e todo aquele que é transgressor da lei do Senhor, o salário do pecado é a morte. Então o adversário da nossa alma, ele tinha um tratado na sua mão, o que dava legalidade de matar toda a humanidade, porque todos nós pecamos e todos nós estaríamos longe da glória de Deus. Então Deus Pai, como juiz no céu, e Jesus Cristo, à destra do Pai desde o princípio, antes dele tomar a forma de homem, ele como advogado da igreja, ele fala para o Senhor, eu vou para desfazer todas as obras do diabo. Mas o diabo tinha uma legalidade, como eu já expliquei, porque o povo pecou e estava longe da glória de Deus. Mas Jesus, que criou todas as coisas desde o princípio, quando ele viu que fez a terra, ele gostou. Quando ele viu que fez a luz, ele gostou. Quando ele viu que fez o mar e separou a terra seca, ele também gostou. Quando ele fez os céus, ele gostou. Quando ele fez toda a alma vivente sobre a face da terra, ele também gostou. E quando ele fez o homem à sua imagem e semelhança, ele gostou mais ainda e assoprou o fôlego de Deus. Então, ele amou o mundo de tal maneira que foi capaz de descer para morrer por todos nós, mesmo sem merecer, morto em nossas ofensas e pecados, entregue a toda a concupiscência da carne, nos desejos, nas prostituição, nos adultérios, nos vícios,
Mas o Senhor veio quebrar todo esse tipo de maldição. Veio transformar a nossa vida em bem. Então o promotor, que é o acusador, falou: Deus, eu não aceito. Eu revolvo no tribunal de Deus. Eu não aceito. O obreiro Bruno esteve lá lutando pela nossa causa hoje, lá no tribunal. Lá no tribunal de Deus. Ele sabe como que é. O diabo falou: não aceito. Então Jesus Cristo mostrou na palavra. Mas na palavra, missionária Marta, Gênesis 3, o Senhor falou que um ia se levantar para esmagar a cabeça do diabo. O diabo foi e falou com Deus, mas se levantou tantos. Se levantou no princípio Noé. Noé pregou o teu evangelho, mas também pecou. Amaldiçoou a sua descendência. Então não poderia vir a salvação através de Noé. Veio outro também, Abraão, o pai das nações, homem de fé, o pai da fé, mas também pecou contra Deus. Através dele não poderá ter salvação. Veio Josué, veio Caleb, veio Davi, veio diversos tipos de homens, mas nenhum desses homens poderia arrancar a maldição que estava sobre ele. Então o diabo falou: não aceito que você já mandou raios e ninguém conseguiu desfazer as minhas obras. Então Jesus Cristo se levanta do teu trono. E a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, diz: que bom que todos nós tivéssemos o pensamento de Cristo. Ele, sendo Deus, não tomou por usurpação sendo Deus, mas se humilhou a si próprio, tomando a forma de homem. Aleluia. E veio habitar no meio de nós. Glória a Deus. Então houve uma batalha no céu, Apocalipse 12, de o dragão, a antiga serpente, fez uma guerra contra os anjos do Senhor. E o dragão pelejou, mas Deus, no seu tribunal, falou assim: bagunça é essa na minha casa? Aqui quem manda sou eu. Aí ele chama um secretário dele, segurança: vem cá, Miguel, expulsa esse demônio com a sua terça parte. Aleluia. E diz que a terça parte dos céus desce com o dragão, a serpente, e vem habitar na terra, cai na terra. E o céu fica em festa. Glória a Deus. Foi derrubado o acusador da igreja do Senhor. Aleluia. Nós vemos na passagem de Jó que o diabo tinha acesso até o céu porque ele ia lá acusar. Você abençoa Jó porque ele é próspero. Ele não te nega porque tudo que ele faz o Senhor prospera. Aí é mole. Ele tinha um acesso. Mas depois do nascimento de Cristo, foi bloqueado o acesso dele até o céu, para nos acusar. E diz a Bíblia que quando a terça parte dos demônios e dos anjos de Lúcifer é expulso juntamente com ele, ele vem fazer guerra contra a mulher, que é o povo de Deus. E o povo de Deus que estava esperando ânsias de gravidez para a vinda do Messias, que simboliza a igreja do Senhor. No livro de Lucas nós vamos ver, no capítulo 2, que quando Jesus nasce numa manjedoura, o diabo tenta matar os menores, Mateus, de 2 anos. Era o dragão já pelejando porque o Filho de Deus já estava na terra. O reinado de Deus já tinha chegado sobre a face da terra. Isso aqui é uma mensagem para a gente saber o que nós estamos falando sobre maldição. Então o Filho de Deus é nascido, mas ainda era muito pequeno, e o dragão sabia que quando ele crescesse em graça, em estatura, ia esmagar a cabeça dele. Então ele procurou de todas as formas a matar aquela criança. Em Belém da Judéia foram mortos todas as crianças até 2 anos.
Já no livro de Lucas, nós vamos ver que quando os pastores de Belém estão naquela vigília, aparece um anjo do Senhor e ele contempla um exército do céu. Mas por quê? Porque atrás daquele nascimento havia uma guerra cósmica, havia uma guerra celestial, como está vendo aqui nesse momento agora. Ele não queria que aquele menino se revelasse ao povo de Deus, porque o tempo dele estava curto sobre a face da terra. Então, através dessa guerra, nós vamos ver que os anjos do Senhor estavam ali, pelejando para proteger aquela criança. Mas aquela criança foi crescendo. Aquela criança começou a crescer em graça e sabedoria. Aonde foi o colégio dele? Nos desertos da vida. Quando a igreja passa pelo deserto, dificuldade, perseverança, muitas das vezes nós espraguejamos e falamos, estou passando por uma luta infernal, mas mal o povo de Deus sabe que Deus esconde o seu povo nos desertos. Aleluia. Deus esconde o seu povo no deserto. Vamos ver que João Batista cresceu no deserto. Jesus cresceu no deserto. O povo de Deus aprendeu a adorar a Deus quando saiu do Egito, foi no deserto. Ele se aproximou mais de Deus. E Jesus cresce e começa a pregar o Evangelho. Ele começa a pregar diferente dos doutores da lei, porque ele pregava com autoridade. Ele pregava cheio do Espírito de Deus. E homens que viviam certo tipo de maldição que carregava por causa de gerações, por causa do pecado, aleluia, sendo atormentado, até Deus se revelar sobre a face da terra. E a Bíblia diz que todos vinham até a sua presença. Os cegos, os mudos, os surdos, as prostitutas, os prostitutos. E Deus libertava todos daquele momento. João capítulo 9 nós vamos ver um homem que nasceu cego desde a sua nascença. Então seus discípulos perguntou, quem pecou para ele carregar essa maldição? Foi ele ou os pais dele? Jesus falou, ele poderia ter essa maldição, poderia carregar a vida dele. Mas eu me manifestei no mundo para desfazer as obras do inimigo. Então nem ele, nem os pais dele pecou. Isso é para a glória do Filho de Deus. Porque eu sou a luz do mundo. Eu fui ungido para evangelizar, para curar, para desprender todos aqueles que vivem em cadeia. Ali foi uma das primeiras obras que o Senhor veio desfazer, que o maligno tinha decretado sobre a face da terra. Outra obra de Jesus é no Evangelho de João 8. Aquela mulher, a qual foi liberta de 7 demônios. Aquela mulher sofria tormento, porque ela foi pega no seu ato adultério. Então, quando Jesus ensinava o seu povo, trouxeram, procurando o que acusar o mestre, e disseram, essa mulher praticou maldição. E na lei, segundo o seu tratado, a condenação dela é a morte. Então Jesus, cheio de sabedoria, então atire a primeira pedra aquele que não pecou. E todos olharam, cada um se esforçou, saiu, porque todos tinham cometido pecado. Então Jesus libertou aquela mulher daquela opressão e disse, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Para que não venha, quando Jesus curava, não peques mais, para que não venha o pior sobre a tua vida. Então aquela mulher foi liberta
daquele tipo de maldição. Mas para ser consumada a vitória de Deus, era ele necessário vencer o maligno, ele sendo homem. Ele ia ter que suportar todas as dores e não pecar. Aleluia. Mesmo suportando tudo debaixo dos seus pés, ele não podia negar. Pois se ele negasse, ele não deixaria de ser Deus. Mas a humanidade toda seria consumida e todos nós seríamos mortos. Pois o culto no céu não ia acabar. Os anjos ainda iam continuar adorando a Deus. Mas todos nós seríamos mortos. Mas Deus, para concretizar, Ele falou, eu vou avante pelo meu filho. E chegando perto da sua morte, Evangelho de João, capítulo de número 17, ele vai dizer, Senhor, é chegada a hora. Eu sei que o Senhor vai me glorificar com aquela glória, antes do princípio da criação do mundo. Mas eu quero lhe pedir um algo. Porque todos que o Senhor me enviou, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, que deu lugar ao diabo. Mas conforme eu sou junto a ti, eu quero que todos sejam um só no meu corpo, para que todos estejam ligados no Pai e no Filho e no Espírito Santo. Para que nenhum deles se perca, porque o mundo já não aceita mais e não conhece eles, porque ele já não faz mais parte desse mundo. Eles aceitaram a palavra de salvação. Eu não te peço que tire ele desse mundo, porque não é chegada a hora. Mas eu lhe peço que ele seja cheio do seu poder. Aleluia! Glória a Deus! E da sua glória. Então, Jesus prepara o caminho. Era necessário ele passar pela dor da morte. O verdadeiro apocalipse, ele ia ter que dar a sua própria vida, para que todas as maldições viessem ser quebradas na nossa vida. O apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 14, ele fala que Jesus pega o tratado e rabisca. Ele rabisca aquele tratado e prega na cruz para desfazer tudo o que o diabo nos acusava. Mas como assim, Paulo Sérgio? Eu vou lhe explicar. Porque se ele não fizesse isso, conforme eu já falei, estaríamos condenados. E ele vai a caminho da cruz. Jesus, quando chega para ser crucificado, para consumar a vitória da igreja do Senhor, diz a Bíblia que se rasga o véu. Ele se faz ali como se fosse a lei. Ele rabisca tudo aquilo que nos condenava e prega na cruz. Aleluia! Para que todo aquele que crê que aquilo foi consumado, ele não passe por mais nenhum tipo de maldição. Ele não seja morto e seja vivo para todos sempre. Aleluia! Glória a Deus! Em Romanos vai dizer, quem subirá ao céu? Capítulo 10. Quem descerá à terra? Quem irá ao Pai para falar de nós? O apóstolo Paulo diz, perto de ti está a palavra. Está no teu coração. Está perto da tua boca. Se tu confessares que Jesus é o Filho de Deus, tu não serás mais condenado, mas serás salvo. Para então, como eu vou quebrar todas as maldições que há
sobre a minha vida. Se tu confessares que Jesus, com teu lábio, tu confessares no teu coração, aceitar Ele, será quebrado todo tipo de maldição sobre a sua vida. Pois Ele foi manifesto para desfazer toda a obra do diabo. Isaías, capítulo de número 40, versículo 29, 30 e 31. O Senhor dá uma palavra que vai encorajar o povo de Deus. Eu dou vigor ao cansado. Eu multiplico as forças daquele que já não tem mais vigor nenhum. Aleluia. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor subirão. Os que confiam no Senhor subirão, morrerão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Oh, Jesus dos céus. Jesus inspirando para o teu povo, aquele que ouve a minha palavra e guarda e as pratica, nem a tempestade, o vento assopra, aquela tempestade batalha contra ele, mas eu vou compará-lo com uma igreja, uma casa que foi firmada na rocha. Soprou tudo. A dificuldade veio. Parecia que grande ia ser a queda. Mas ele não desistiu. Ele permaneceu de pé. E Jesus, para encerrar, o obreiro veio no cantar, em nome de Jesus. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus, assim. Quebra da maldição. Aleluia, Jesus. Eu já lhe deu o segredo. Já lhe deu o remédio. Aleluia. Você já ouviu que não pode amaldiçoar, para que as palavras de maldição não se concretizem na sua vida. Então, como que eu vou quebrar essa maldição? Perto está mentira. Está perdida a tua boca. Está no seu coração. Se tu confessares com o teu lábio que Jesus é o Senhor e que Ele venceu a cruz e fez o maldito para carregar toda essa maldição sobre ti, tu serás salvo. E toda sorte de bênção vai te acompanhar. Tudo que você quiser, prosperará. Tudo que você quiser, dará. Toda maldição de doença sairá. Aleluia, Jesus. Toda de sorte de bênção chegará. Tudo que era de felicidade sairá. E tudo é de dentro do Senhor. Dentro de vocês jorrarão águas vivas. E nos levará a presença de Deus. Vai estar Você sabe qual é o momento da qual a maldição é quebrada na tua vida, filho? É quando você deixa de ser um derrotado e passa a viver as promessas de Deus sobre a tua vida. Nós somos filhos da fé de Abraão. Você é amaldiçoado, você é o herdeiro da promessa. E se você quiser essa palavra, eu vou contar, você declara isso comigo. Aleluia.
Sei que é difícil crer que sim, tudo em volta diz que não, e a angústia te faz envelhecer. Em tudo que Deus prometeu, e sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti, não pode aceitar sua família. Lembro quando eu peguei, eu dava era só a vida amaldiçoada, a vida de derrota. Esse louvor falava assim no meu coração, quando eu estava escravizado pelo mundo. Eu via minha família aqui, cada dia eu envergonhava mais a minha casa. Mas um dia eu fiquei sabendo sobre o nome de Jesus. Ouvi a ovelha filha, ouvi o Israel sendo para a casa do Senhor. E falaram que tinha uma solução, que Jesus poderia transformar a vida do homem. Agora, quando eu moro, é todo lugar de eu não vai tirar mais juros de derrota. Chega de maldição. Chega de derrota. Chega de angústia. Chega de tristeza. Chega!
essa casa aqui à frente. Vamos se unir, vamos se unir às chaves. Vai acontecer milagres da vida desse momento. Doença que vai começar a ser curada. Demônio vai começar a ser expulso nesse momento. Vou chamar a ovelha. A mais, pastor aqui. Pastor Luiz vai estar em conta aqui. A missionária Rosemary, a missionária Marta. Aquilo que amaldiçoava a sua casa, aquilo que estava vindo. Você nunca mais serás amaldiçoado. Tu nunca mais deixarás passar as promessas de Deus que tem na tua família. Nunca mais terás alguma acusação do diabo. Não te condenarás. Todo barulho, toda enfermidade, e a Deus que nós vamos ver. Toda maldição que o diabo tem jogado no teu mundo, toda doença no sangue, ruína que seja queimado pelo